Bom dia, gente. Hoje eu vou estar falando aqui um pouco para vocês sobre poda, né? Sobre a importância da poda. Falar também sobre a questão aí da primeira poda, né? Que é a poda que a gente chama de poda apical ou poda de beliscão, poda de ponteira. Então eu vou estar falando aí um pouquinho dos prós e dos contras, né? De você estar fazendo aí a poda na sua planta ainda jovem. Essa planta aqui, gente, é aquela que eu tinha feito a alporquia, né? E ela não enraizou, mas aí eu deixei ela mais um pouco e depois ela acabou criando aí um pouco de raízes, né? Então essa daqui, olha, eu podei esses galhos no dia 23 de novembro. Então ainda não tem 2 meses, né, que foi feito a poda. Tá mais ou menos aí com uns 50 dias que foi feita essa poda. E olha como é que tá bonita, gente. Olha como enramou. Então aqui, olha, para você ver a importância de você estar fazendo uma poda. Era uma planta que tava com os galhos já bem grossos, ó. Os galhos já bem grossos. Estavam compridos, bem compridos. Eu vou mostrar aqui eles para vocês. Então aqui, ó. São esses 2 galhos aqui, até plantei eles juntos, que no dia que eu plantei eu tava com pressa, porque eu tava aí me arrumando, né, para viajar. Então, olha aqui, plantei eles juntos, mas estão super bem, ó, estão aqui com folhinhas novas. Então, tava todo esse tamanho aqui, ó, de galho naquela planta lá. E não fica um negócio muito legal, né? Porém, vem a questão da pena, né? O povo tem pena de podar quando a planta tá já numa estrutura dessa. Porém, olha, mostrando aqui para vocês que vale super a pena, tá? Você tá fazendo a poda, até rimou, né? Se não tiver pena, vale super a pena. Você não ter pena de fazer, não ficar com dó. Ah, vou podar minha planta. Tá aqui, olha, gente, o resultado. Então, daqueles 2 galhos compridos que tinham, né, que tava aquela coisa aqui em cima, a copa, você passa a ter uma planta nessa estrutura aqui. Então, de 2 galhos, hoje a gente tem aqui 5 galhos, né? Um lado eu podei, saíram 2 galhos e no outro saíram 3 galhos. Então, nós conseguimos aqui multiplicar, né, a quantidade de galhos. Até um pouco mais, porque aqui saiu 3 galhos, né? Então, olha aí, gente, vale a pena você estar fazendo a poda. O que que significa isso? Vai ter mais flores, quanto mais galho, mais flores. Ficou com uma estética bonita. Olha como tá bonita a planta. Então, a poda ela é bem importante. Agora tem um porém, né? Quando é que eu devo fazer? Quando é que eu devo começar a trabalhar a copa da minha planta? Você pode começar a fazer esse trabalho desde mudinha, né? Que é a poda apical que a gente chama. Eu vou estar falando isso mais pra frente. Vou só terminar aqui, concluir aqui. Aqui, ó, gente, foi outra planta que também foi podada. Ela é irmã de semente dessa daqui. Todas as duas, tá? São do mesmo cruzamento. Foi feito também, ó, gente, a poda. Essa daqui era só um galho e tava longo, igual aquele outro lá. Tava bem comprido o galho. Então, eu fiz uma poda e olha como é que ficou bonito. Saiu aqui, olha, 5 galhos também. De um galho só, a gente conseguiu aqui transformar em 5 galhos, né? Após a poda. Aí tem aquela questão, né? As pessoas falam assim, ah, eu vou podar para estimular a floração, né? Para a planta florescer mais rápido. Então, isso é uma coisa que não vai acontecer para toda a planta. Não é toda a planta que você vai podar e ela vai florescer. Então, esse negócio de dizer, ah, eu vou podar que a planta vai florescer. É um negócio que não dá garantia para você de que você vai fazer uma poda e a planta automaticamente, quando começar a brotar, ela vai florescer. Às vezes, quando acontece isso, é porque a planta já ia mesmo florescer e acaba ali coincidindo, né, com a poda que você fez. Agora, o que com certeza vai acontecer se você fizer a poda é que numa futura floração você vai ter muito mais abundância de flores.
Então, essa daqui, ó, gente, ela tá aqui com fungos, né? Isso aqui é fungos da umidade. Aqui a temperatura tá assim, o clima tá oscilando bastante. Faz sol, chove, chuva, sol, e acaba proliferando, né, fungos. Aí esses dias todos eu tava viajando, não tava aplicando nada. Aí, ó, acabou dando aqui um fungos. Mas isso não é nada demais, tá, gente? A planta tá com esse tipo de fungo aqui, isso não é nada demais. Não é coisa para estar apavorando. A única coisa que você tem que ter mais cuidado é aquele fungo de ponteira. Porque o fungo de ponteira, ele apodrece a planta e rápido. Rápido mesmo. Mas esse que dá na folha aqui, olha, meio amarronzado. Aí depois ele amarela a folha e acaba caindo, né? Então, como essa planta aqui, olha, ela já não tá, né, com uma folhagem bonita, eu vou aproveitar que a gente ainda tá tendo aí bastante dias de sol, mesmo com as chuvas, sempre tá tendo sol, e eu vou estar fazendo uma poda de novo aqui nela. Essa daqui já podei há mais tempo do que a outra. Essa daqui deve estar mais ou menos com uns 3 meses que foi podada, tá, gente? Essa daqui, uns 3 meses. Então, são plantas que desenvolvem super bem, né, os galhos. Você vê que tá bem grande para... Ó, essa daqui ainda não tem 2 meses. Você vê que tá com uma estrutura bem grande. Então, isso é da genética da planta. Tem planta que ela dá os galhos longos mesmo. Você viu que a parte que eu podei daqui estava bem comprido, né? Então, é genética da planta mesmo. Então, essa daqui, olha, eu vou aproveitar, fazer uma nova poda. Ela já tá até, ó, saindo botões aqui. Mas eu não vou esperar não, porque depois, nos outros meses, vai ficar mais chuvoso. E vai ficar mais difícil pra gente estar fazendo poda. Então, olha, gente, eu vou estar fazendo uma nova poda pra gente ter mais galhos. E ficar aí uma copa mesmo bem bonita. Aquela copa bem fechada, uma planta bem estruturada. Então, sempre que você faz uma poda na sua planta, você está aumentando o potencial de floração da sua planta. Mais galho, mais flores. Não adianta achar que se você não podar, vai ter aquela planta, que nem a gente vê aí naquelas exposições, que não vai ter, tá, gente? Para ter planta, formação de copa compacta, o segredo não é outro não, é poda mesmo. Podou, deixa a planta tomar sol, não precisa ficar com medo de colocar a planta para tomar sol, porque o sol vai estimular você ter mais brotações ainda na sua planta. O único cuidado é você não deixar a planta pegar chuva, tá? Nem deixar também, na hora da rega, ficar molhando esse corte. Você pode estar passando aí cola instantânea, pode estar passando canela em pó. Eu não vou passar nada porque hoje tá bem bonito o dia. Eu vou deixar ela tomando sol e rapidinho que seca, né? É muito rápido que seca, mas você pode estar passando aí o produto que você está acostumado a usar, tá bom? Deixa eu acertar aqui esse corte. Pronto. Então tá aqui, ó, gente, tá feita a nossa poda. Agora eu vou estar falando aqui sobre a questão da primeira poda, né? Então, quando você tem uma mudinha, eu vou pegar essa mudinha aqui para estar mostrando para vocês. Aqui, olha, essa mudinha ela tá com mais ou menos aí 2 meses, tá? Então era uma semente bem pequena. Então geralmente quando você pega aí uma semente que ela é pequena, a muda dela também é uma muda que não vai ser aquela muda gigante, né? Então eram sementes bem pequenas e eu semeei só 2 para ver como é que ia ser aí a germinação, né? E todas as 2 germinaram, que foi essa aqui e essa outra aqui, olha. Essa daqui eu até replantei ela ontem, ela tava num copinho de café. E eu passei ela para cá, para esse copo de 400 ml. Então, gente, a primeira poda, se você faz essa primeira poda, você já vai estar ali começando um trabalho
de copa na sua planta. Porém, quando você faz essa poda apical, a poda apical, olha, você vem e corta aqui, olha, essa ponteirinha aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Corta aqui, olha, essa ponteirinha aqui, ó. Tem que cortar o pedaço do galho, tá, gente? Não pode só tirar essas folhas aqui da ponta, não. Tem que cortar com um pedaço do galho. Então, você corta essa ponteirinha, que vai estimular a sua planta a sair mais brotações. Aí vem aquela pergunta, né? Ah, mas a planta não pode ter brotações sem eu fazer essa poda apical? Pode, mas nem todas as plantas elas vão emitir brotações laterais espontaneamente. Então, é mais garantido se você vem e faz essa poda apical. Porém, o que que acontece? Quando você faz essa poda, você vai estar trabalhando uma estrutura para futuramente você ter uma planta com uma copa bem formada, uma copa bem compacta e também uma planta que vai dar muito mais flores no futuro. Porém, fez a poda apical, vai demorar mais para vir a primeira floração. Se essa planta ia florescer aqui com 1 ano, digamos que você fez a poda apical, ela vai florescer lá para 1 ano e meio. Isso é só eu estou só falando dessa forma para vocês compreenderem, tá, gente? Mas a rosa do deserto, ela não tem uma idade certa para ela estar florescendo. A gente dá uma média, né? Mais ou menos 1 ano. Vai ter umas que vão florescer antes e vai ter umas que vai florescer depois de 1 ano. Vai depender aí genética da planta, manejo, quantidade de sol. Então, tudo isso vai estar contribuindo para a questão aí da floração da planta. Então, se você tem pressa em ver flores, comprei sementes especiais, né? São cruzamentos especiais, então quero ver o resultado dessas sementes, a floração. Então, você não vai fazer poda apical, porque vai demorar. Agora, se você, não estou com pressa, porque eu peguei, são sementes que eu polinizei, de flores comuns, flores mais simples. Então, você pode já começar aí a fazer um trabalho de copa. Porque depois que você tem uma planta trabalhada, você pode enxertar nela o que você quiser, né? Então, vale a pena. Então, se você optar pela poda apical, já sabe que vai dar uma atrasadinha. E quando fazer essa poda? Olha, gente, o ideal é mais ou menos quando a planta chega aqui nos 2 meses. Quando ela já tem, você confere aqui, olha, os pares de folha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, tá? Então, 6 pares de folha, você já pode vir e fazer a poda apical. Por que a gente fala dessa quantidade de folhas? Porque cada folhinha dessa significa que é uma gema de brotação. Cada folha dessa é uma gema de brotação. Então, quando você podar a sua planta, quando você fizer aqui a poda, você já vai ter nela 12 gemas de brotações. Como você vai podar aqui, olha, essa primeira parte, né? Digamos que eu podasse, deixa eu virar aqui um pouquinho. Digamos que eu podasse bem aqui, olha ela, bem nessa parte aqui, olha. Essas 3 folhas aqui, mais um pedacinho do galho, né? Digamos que eu fizesse a poda aqui. Então, eu ficaria com 9 gemas de brotações. Isso quer dizer que você vai deixar bastante gema para sua planta estar brotando. Não quer dizer que todas as gemas vão brotar, mas é interessante você deixar uma quantidade de gemas na planta. Então, fica aí essa dica para vocês. Não deixem a planta ficar muito grande para você fazer essa primeira poda. O ideal é nesse tamanho que eu estou falando para vocês. Claro, tamanho não, eu digo idade e quantidade de folhas, tá? Porque tem planta de 2 meses que está muito maior do que essa daqui. Essa daqui, porque por genética, ela é pequena mesmo, tá, gente? A semente dela era bem pequenina. Então, 6 pares de folhas e a planta mais ou menos com 2 meses, você vai e já pode estar fazendo essa poda apical, a primeira, né? Mas, como eu falei,
dá uma atrasadinha. Então, depois que você faz essa poda, não precisa também você deixar a planta com nenhum cuidado especial, a não ser não deixar molhar, tá bom? Então, fora isso, gente, pode fazer a poda. Aqui, olha, gente, essa plantinha aqui, eu plantei no mesmo dia dessa outra, né? Também, olha, já tá bem gordinha, apesar dela não ser uma muda grande, tá bem gordinha. Essa daqui eu já plantei direto aqui nesse copo, olha. Coincidência ou não, ela cresceu um pouco mais do que a outra que eu plantei no copinho do café. Essa daqui eu passei ontem pro copo maior. Quando eu fiz o replantio aqui, olha, das minhas... Fiz o replantio aqui, olha, dos meus arábicos. Olha que lindo, gente, que estão. E eles não sentiram o replantio. Estão super, super durinhos. Olha esse caudex, super firme. Então, não sentiram aí o replantio. Então, a poda é importante, sim. Você perdeu esse tempo aqui de fazer a poda, entre 2 e 3 meses, eu já sugiro que você não faça mais. Porque quanto mais você demora a fazer, eu acho que demora mais para a planta dar a primeira floração. Aí, às vezes, a pessoa tá lá com uma muda de 1 ano, né? Tá mais ou menos com uma planta... Deixa eu vir para cá para mostrar outras mudas aqui para vocês. Aí a pessoa tá lá com uma muda que já tem ano. Ah, minha planta tá demorando, já tem ano, não floresce. Aí vem alguém e diz assim... Poda que a poda vai estimular a floração. Gente, não façam isso, porque a primeira floração, se você faz essa poda, só vai atrasar, se for a primeira floração. Olha, se você já tem uma muda que já tá grandinha assim que nem essa, e você não fez a poda quando ela era pequena, espera a planta florescer. Ah, porque já tem 1 ano, não floresceu. Se você vai lá e poda, você só vai estar atrasando ainda mais, tá bom? Então, sugiro, se você passou do tempo da poda apical, deixa a planta florescer. Depois da primeira floração, vai lá e começa a fazer esse trabalho de formação de copa, tá? Então, é isso, gente. Se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem estar deixando aí nos comentários. E pra gente fazer aí um próximo vídeo, né? Ontem eu fiquei até com vontade de fazer um vídeo, mas tava assim com a mente... a minha mente tava fechada, fiquei sem ideia para fazer, né? Mas deixa aí nos comentários que a gente vai estar fazendo aí mais vídeos. Grande abraço, fiquem todos com Deus.